Olá, aluno, estamos aqui de volta para a nossa aula de revisão virtual, né? Momento novo para a gente, diferente, mas como eu tenho dito, vamos continuar fazendo o máximo aqui para que as aulas não fiquem chatas, para que vocês possam pegar aí o celular, o computador, o notebook e tablet e assistir a aula e no final ficar perguntando por que acabou, ficar perguntando isso, porque a aula de história ela tem que ser emocionante, como disse, ela tem que atrair. Para a prova, nós vamos dar aquela pausa no conteúdo da Segunda Guerra Mundial. Essa pausa vai ser dada porque nós vamos para a prova da P2 usar o conteúdo da Era Vargas. Conteúdo esse, né, que está na página, inicia na página 99 do livro de vocês, ok? Então vamos juntos, né? Vamos fazer essa viagem na história. Vamos relembrar, na verdade. Vamos relembrar aqui o quê? Que houve uma eleição no Brasil, que até esse momento era a política do café com leite que prevalecia, né? Até 1930, o Brasil vivia na política do café com leite. Só para relembrar o que era isso, a política do café com leite era aquele sistema político da velha república, onde Minas Gerais escolhia o presidente 4 anos, São Paulo mais 4. E eles alternavam no poder. Minas tinha o leite, São Paulo tinha o café, veio o apelido café com leite, mas era a república das oligarquias, né, que comandava o país. Em 1930, Getúlio Vargas rompe com isso. Houve um desentendimento entre Minas e São Paulo. Vargas se lança candidato pelo Sul como vice do Nordeste e ele consegue chegar ao poder. Lembrando, vimos isso, não pelo voto, né? Ele consegue chegar através de um golpe chamado de Revolução de 30. Então, e lá vamos nós para o nosso conteúdo, né? Vargas, ele... Primeiro que nós falamos sobre isso, foi uma eleição muito conturbada, foi uma eleição estranha, né? Naquela época o voto não era secreto como é hoje, também não era urna como é hoje. Naquela época você marcava um X numa folha de papel no candidato que você iria escolher. Muitos dos que estão hoje vivos já votaram assim, claro, só que não era ainda dessa forma, porque no tempo de Vargas o voto não era secreto. Você votava numa mesa e quem estava na mesa via em quem você estava votando. Há pouco tempo atrás, antes da urna eletrônica, as pessoas votavam no papel, mas era lá, escondido, atrás de uma cabine. Nessa época não, era exposto. Geralmente, no Nordeste aqui, os capangas dos coronéis ficavam com a arma, observando se você estava votando certo, né? Você dizia o que era o certo, não preciso nem dizer que era o certo, né? Era o candidato do coronel do local. Pronto. Mas acontece o seguinte: roubo para todos os lados, tanto o candidato de oposição, né, como que era o Júlio Prestes, como o Vargas, roubos mais roubos. No final, Vargas perde. Só que Vargas dá um golpe militar, não um golpe militar terrível que vamos ver ainda lá na frente. Não. Ele dá um golpe e assume o poder. Nesse assumir o poder, ele vai implementar no Brasil uma série de mudanças. Mudanças essas que o país nunca tinha vivenciado. Primeiro, ele inicia um governo ditatorial. Fecha o Senado, fecha a Câmara dos Deputados, nomeia interventores para os estados, menos Minas Gerais. Ele nomeia para cada estado um governador dele, sem voto. Quer dizer, acabava aí aquela história de o governador, de o presidente se legitimar pelo voto os governadores. Acabou. Fechou tudo. E ao mesmo tempo ele começou a implementar leis trabalhistas, ao tempo que fechou os sindicatos. Quer dizer, ele tirava do trabalhador o direito de brigar pelo que queria, mas ele dava, mostrando que ele era ditador e populista ao mesmo tempo, certo? Vargas, ele consegue o apoio dos grandes, ele compra uma safra de café gigante para os fazendeiros não perderem o café, depois queima
Ele implementa para trabalhadores o direito a férias remuneradas, folga semanal, né? A jornada de 8 horas. Ele cria o Ministério do Trabalho e ele vai dar à mulher o direito de voto. Então, percebe aí que ao mesmo tempo que era ditador, ele tinha um lado democrático. Eu estou com a prova de vocês já aqui em mãos, e essa prova de vocês, ela vai ter uma mudança. Porque é o seguinte, prova à distância, essas provas à distância, elas são diferentes no seguinte sentido. Como é que eu vou fazer uma prova? Para vocês responderem em casa comigo. Me veio isso também. Não vai ter resposta igual para essa prova. Porque a prova vai ser toda com mente, explique com suas palavras, faça uma comparação. Então, nesse sentido, você vai ter que entender, conhecer o conteúdo para responder. Vai haver um texto na prova. Só que esse texto, eu não quero que vocês copiem pedaços do livro sem noção e joguem lá, não. Lá vai estar explicando como eu quero. E vocês vão perceber que o texto vai ficar perfeito. Tá ok? Vamos seguindo. Vargas, ele assume o poder. Os 2 primeiros anos conturbados, mas ele mantendo o poder sem congresso, sem nada funcionar. De repente, em 1932, o estado de São Paulo se rebela contra o Brasil. São Paulo não aceitava as restrições de Vargas, o estado mais rico da federação, mais poderoso, não aceitava e pegou o pequeno exército que tinha e partiu tirou o governador que Vargas escolheu e partiu para cima. Começou aí, né, a Revolução Constitucionalista, onde São Paulo e o Brasil duelaram. Então, se perguntar a vocês o que foi a revolta constitucionalista, foi quando São Paulo duelou com o Brasil. Não preciso nem dizer qual foi o resultado final, né? Não preciso dizer, porque vocês sabem todos que no final São Paulo foi derrotado. Só que, porém, surgiu uma coisa importante aí. Vargas percebeu que ele não queria aquilo com os outros estados. Então ele resolve promulgar uma Constituição. Nesse momento, ele manda fazer uma Constituição democrática, né? Nesse momento, o Brasil começa a vivenciar um momento diferente, com Vargas no poder, mas com leis, né? E uma Constituição, por mais que não era uma Constituição popular, que não era uma Constituição como se sonhava, mas já tinha até data para a eleição marcada. Acontece que quando chega a próxima eleição, Vargas percebe que ele não ia ser reeleito, porque não estava ali em reeleição. Ele ia lançar alguém, né? Só para lembrar, Vargas foi o presidente que mais tempo ficou no poder. Ele ficou de 30 até 45. Depois ele voltou em 1950 para ficar mais 3 anos. Ele ficou 15, depois mais 3, ele ficou 18 anos no poder. Ok? Então, Vargas, ele, quando percebeu que em 1937 ele ia perder o poder, ia ter que lançar alguém ia ter que assumir, ele resolve então dar um golpe. E nesse golpe, chamado Estado Novo, Vargas aí resolve fechar novamente o Congresso, tomar conta de tudo e impor uma nova Constituição. Mas para isso ele inventou uma história. Ele dizia que os comunistas iam tomar o poder do Brasil. Vocês acreditam que até hoje tem gente que não sabe o que é comunismo, que acha que é uma coisa de outro mundo? Tem gente aí que até hoje virou moda agora não ter estudado e achar que o comunismo é algo perigoso, né? Nós vamos ver sobre isso e vamos entender que é uma forma de governo assim como o capitalismo, né? E que muito mito e muita lenda envolve esse tipo de governo. Vargas inventou tudo isso, criou um falso plano Cohen, um plano onde dizia que eles tinham descoberto um plano Cohen, onde os comunistas iam tomar o poder, né? E aí, nesse momento, para proteger o Brasil, ele cancela as eleições. Então, observa aí
a tática dele de se permanecer no poder até 1950, né? Então, iniciava o Estado Novo, um momento de repressão. Nesse momento, por exemplo, o rádio, que era o grande mecanismo de comunicação, nessa época, o rádio era cheio de comerciais do presidente. Fala do presidente, trabalhadores no meu Brasil. Vocês viram no vídeo passado. Eu quero pedir a vocês, após esse vídeo aqui, dá uma olhadinha no vídeo da aula de Vargas, vai ser importante para vocês na hora da prova, tá ok? Aqui são só informações que não tinham lá, acredito. Vargas, ele cria até o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Está na prova, questão de graça aí. Ele cria esse departamento para controlar a propaganda. Só passava comercial no meio de comunicação, comercial que ele autorizasse. Ok? Então, nada que pudesse falar mal do presidente podia ser vinculado. Então, era uma repressão, né? Então, tinha uma pessoa especializada em fazer o comercial para Vargas, o comercial do governo. Só que essa mesma pessoa tinha um grupo liderado por ela para não deixar que falassem mal, né? Então, Vargas, ele governa com punho de aço. O interessante é que Vargas também, apesar de essas medidas que ele tomou serem todas bem parecidas com o que Hitler fazia lá na Alemanha, e ele deixava transparecer que ele gostava de algumas medidas, de repente, o afundamento de navios brasileiros na costa por submarinos e navios com bandeira alemã, que eu falei na outra aula, será que era alemão mesmo? Né? Fez com que Vargas declarasse guerra à Alemanha. Né? Nessa época, os americanos, em contrato com o Brasil, ajudaram o governo a implementar a siderúrgica nacional. Passamos a fazer o ferro aqui, a transformar o ferro aqui, foi um avanço tecnológico para o Brasil. Nessa mesma época, produtos brasileiros começaram a entrar nos Estados Unidos, porque Vargas, como eu falei, ele articulou a entrada do Brasil na guerra, mas ele articulou com medidas. Por exemplo, eu entro, mas eu quero que vocês me ajudem com isso. Eu quero a abertura do comércio para tal coisa. Por exemplo, Guaraná Antártica. Está na prova. Guaraná Antártica começou a ser vendido nos Estados Unidos. Rani, o que tem a ver o Guaraná ser vendido nos Estados Unidos, pelo amor de Deus? Acontece que quantas milhões de caixas de Guaraná entravam no porto e eram vendidos nos Estados Unidos, milhares de trabalhadores tinham que trabalhar aqui para fabricar esse Guaraná. Então, já que o povo brasileiro não dava conta de tomar todo o Guaraná, embalava-se, vendia para fora e dava mais emprego aqui. Né? Então, passava aí a uma visão diferente. Dizia-se que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Não, o que era bom para o Brasil é bom para o Brasil. E pronto. Né? E aí, nessa época, deixa eu pegar aqui, pronto. Nessa época, o Brasil passou um momento diferente da história, passou a viver um momento diferente da história, onde ele entrava no cenário internacional. Vou contar para vocês aqui uma coisa de história que eu já disse a vocês, professor de história não resiste, tem que falar, né? Quando as tropas do Brasil foram para a guerra, já falei isso, acho que eu falei isso na sala um dia, foi para a guerra, que chegou lá, por coincidência, o uniforme do Brasil não era como o de hoje, aquele verde musgo, manchado, não. O uniforme do Brasil era uma cor parda, que era da cor do uniforme que os alemães estavam usando. Ao chegar lá, os americanos, não, com medo do fogo amigo, emprestou para os nossos soldados uniformes, né? Só que os uniformes dos americanos eram para os americanos de 1,90 m, 1,80 m. Naquela época, o brasileiro tinha em média 1,60 m. Nós éramos uma nação de pessoas pequenas naquela época. E aí as roupas ficaram extremamente grandes nos brasileiros, né? E aí a tropa do Brasil em terra não era muito boa. Porém, o exército do Brasil, que lutou no ar, foi sucesso, né? Ajudou muito. Sem contar médicos. E México em guerra não só cura, México em guerra também atira. Só para lembrar, guerra traz fome, miséria, doença, tristeza, né? Já falei isso na outra aula. Guerra não é como em filme, né?
Basta lembrar que muito adolescente aqui do Brasil, muito jovem aqui do Brasil, foi levado para lá, para a guerra e nunca mais voltou. Né? Então, é assim. Gente, era Vargas. Vargas é um dos poucos presidentes do Brasil que tem era. Você só vai ver a história, era napoleônica, era Vargas, era Lula. Esses aí tem eras, né? Todo o restante é governo fulano, governo ciclano. É assim. A história, ela costuma botar a era para quem fica a tempo e marca com mais precisão, né? Então, vamos fazer recapitular Vargas. Foi um presidente que entrou através de um golpe após perder a eleição. Foi o presidente que mais tempo ficou no poder. Iniciou um governo ditatorial, passou a ser democrático após a Revolução de 32 com São Paulo, a Revolução Constitucionalista. Né? Depois, ele passa a novamente ser ditador com o Estado Novo, né? Através do plano Cohen, um plano falso, né? Até o final, quando deixa o governo. Levou o Brasil à Segunda Guerra Mundial, trouxe ao Brasil tecnologias, né? O Brasil deixou de ser rural com Vargas e passou a ser um país que iniciava-se um país urbano, né? Vargas, talvez o mal necessário, né? Talvez o necessário para aquele momento. Vargas implementou leis trabalhistas. Vargas deu à mulher o direito de voto. É tanto que, à mesma proporção que as pessoas odiavam, as pessoas o queriam bem. E ele conseguia, assim, através de regras e através de leis trabalhistas, manter o trabalhador nas mãos dele. E ele conseguia, através de ajudas bilionárias, manter agricultores, cafeicultores nas mãos dele, os grandes. Lembrando, foi o governo Vargas que mandou matar Lampião, porque não queria um poder paralelo no Nordeste. Então entenda aí a força que tinha esse governo, né? Ele estava em todas as áreas do Brasil. Gente, dê uma estudadinha no conteúdo. Essa é a segunda aula Vargas. Veja a aula que nós vimos. Tem a Getúlio Vargas, aula 1 e 2. Dá uma estudadinha. O assunto é fácil, é muito bom. A prova tá legal. Eu quero ver essa prova show. Dizer que a saudade é muito grande, viu? Mas acredito que está bem próximo no momento de estarmos juntos novamente, né? E que Deus abençoe cada um. Um abraço no coração.